Olha só, hoje eu vou publicar um artigo sobre aquilo que eu chamei dos precursores da experiência de imaginação ativa que Jung desenvolveu na prática psicoterápica dele. Primeiro, ele desenvolveu para salvá-lo a ele mesmo, né, da grande crise que aconteceu no 1913, depois quando ele rompeu com Freud, teve um surto e foi capaz, porque era gênio, de elaborar esse surto e transformar a experiência caótica com o inconsciente em ordem, em terapêutica, que serve para a gente até hoje. Até hoje. Há muito antes de Jung, esses místicos cristãos, católicos, sobretudo, já faziam essa experiência. Então, São João Clímaco, muito interessado em observar a fenomenologia da soberba agindo no coração humano, descreveu a soberba como ninguém. Escreveu melhor do que Freud, melhor do que Jung. E em muito menos páginas. 4 páginas de São João Clímaco. Pode juntar Freud e Jung e os psicanalistas e é mais substancial do que 10.000 páginas de psicanálise. É impressionante isso. E São João Clímaco, ele percebe que, apesar das orações, apesar dos jejuns, né, apesar das penitências, belo dia ele se dá conta de que a soberba encontrou uma fresta no coração dele e entrou ali naquele coração, meu Deus. E ele não se desespera, né, porque ele lembra que ele é pó e ao pó ele voltará, isto é, nós somos imperfeitos, essa é a nossa natureza. Né? Nenhuma soberba é mais soberba do que aquela em que o indivíduo se pretende acreditar e fazer os outros acreditarem que ele é virtuoso, que ele é perfeito, que ele é virtuoso. Esse é o grande narcisismo. Esse narcisismo é um narcisismo maligno, porque quando a gente sabe da nossa imperfeição, a gente se torna humilde, e a pessoa humilde aceita seus próprios defeitos e imperfeições, né? E é compassivo com os defeitos dos outros também, porque vê em si, né, o que vê no outro. Então, humanidade, né? Carne, sangue, emoção, humanidade, meu Deus do céu, humanidade. A esmagadora maioria das doenças psiquiátricas não é outra coisa a não ser não humanidade. A pretensão narcísica que existe dentro de todos nós de buscar essa perfeição, e a nossa grande tentação, como nos mostrou também Thomas Merton, nossa grande tentação é essa: nos exibir para os outros e para nós mesmos, e acreditar nessa fantasia maligna, porque somos perfeitos, nós não somos. Então, Clímaco se dá conta, né, que ele é pó e ao pó ele voltará, e aí ele inaugura a imaginação ativa, retomada por Jung 10 séculos depois. E o que ele faz? Meu Deus, ele faz uma coisa tão simples, tão simples, tão simples quanto o método de Freud. Né? Freud abandonou a hipnose, não precisa de nada disso. Isso é só perguntar para a pessoa: o que você está sentindo? Isso, continua falando aí, fala mais. Continua falando. O que lembra você isso aqui? O próprio inconsciente oferece o retorno, o processo, oferece o mapa de onde se encontra escondido o nódulo que produz os sintomas. O próprio inconsciente oferece o roteiro, essa é a palavra que está procurando. Não precisa de muito malabarismo, não. É simples, como uma pedra preciosa que está guardada exatamente ali naquele lugar em que você não daria um centavo por aquele lugar. Nós não daríamos um centavo, porque não tem olhos para ver isso, não. A gente é movido à ilusão. Se uma pedra preciosa estiver num cenário bonito, numa loja, num puta shopping, né?
né, envolvido a um vidro à prova de bala, com pessoas super bem vestidas, aí pode ser, na verdade, uma bijuteria. A gente vai achar que é joia, meu Deus do céu. A gente vai achar que é joia. É assim que a gente é. É assim que a gente é. Só a misericórdia de Deus para nos livrar disso. É a gente pela gente mesmo que não é capaz de discernir entre o que é precioso e o que é vil. Isso não é. Não é. Desiste disso. Desiste disso. E te socorre da misericórdia. Então, São Clímaco, o que ele faz? Pelo amor de Deus, presta atenção ao que ele faz. Você não gastaria dinheiro comigo se você soubesse disso. Eu estaria vivendo da caridade das pessoas. E o meu trabalho nem existiria. Ele pergunta para a soberba: como você ou por onde você entrou no meu coração? Meu Jesus! Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que foi uma oferta que o Self me deu, de presente, de graça. Dai de graça o que recebeste de graça, diz o Rabi. O Self me disse o seguinte: se você fizer a pergunta errada para o sintoma, ele vai mentir para você. Isso é precioso. Isso é precioso. Todo o dinheiro do mundo não compra essa sabedoria. Se você perguntar para o Self uma pergunta defensiva, a pergunta mentirosa é a pergunta defensiva. Pergunta defensiva, ele vai enganar você. Agora, se você perguntar para o sintoma a pergunta verdadeira, mesmo ele sendo uma mentira, ele não consegue responder a não ser com verdade. Não é lindo isso? Isso não é lindo? Fala sinceramente. Isso é lindo demais. A verdade verdadeiramente nos liberta, nos ensinou o Rabi Yoshua. Então, se eu falo com a mentira, usando a verdade, a mentira não consegue continuar mentindo. Ela é obrigada a responder a verdade, porque ela é uma deformação do real. Mas o real está contido no interior da própria mentira. Então, São João Clímaco pergunta: por onde foi que você entrou? Eu jejuo, eu faço penitência, eu faço oração, eu me confesso, eu vivo meditando. Por onde você entrou? Você vai ter que me dizer. E por que você vai ter que me dizer? Porque eu vou ter que ir lá neste lugar, dessa festa, e compreender o que em mim deixou esse buraquinho aberto na janela ou na porta da minha alma. E aí a própria soberba instrui ele de que maneira ela entrou no coração dele. Ela não consegue escapar, ela não consegue mentir, porque ele falou com verdade. Então fale com seu coração, com a sua alma, fale de verdade, fale de verdade. Eu sempre disse isso: uma oração soletrada com os lábios pouco convictos, chamemos assim, é uma blasfêmia diante de Deus. Mas uma emoção raivosa bradada contra Deus com todo o seu coração é uma oração aos ouvidos de Deus, porque o negócio de Deus é coração, queridos e queridas. O negócio de Deus é coração. Deus não está interessado em mais nada. Quando você tem, quando você não tem, quando você é alto, você é baixo, você é branco, você é preto, você é homossexual, você é trissexual, você é polissexual, você é monossexual, você é casto, se é brasileiro, se é chinês. Deus não está nem aí. Não está nada disso. Ele está aí só para como funciona o seu coração. Então, São João Clímaco nos mostra
10 séculos antes, né, aquilo que Jung vai nos mostrar depois como imaginação ativa. Atenção, isso aqui é imaginação ativa. Pergunte a sua imaginação, qual é o seu sintoma, né? Como foi que tudo isso aconteceu, e ouça a porra da resposta, seja ela qual for, ok? Desculpa o palavrão, não consigo ser educado como desejo.